Nascido no Itaim Paulista, há 10 anos ele mora no bairro Camburi, em São Sebastião. Com uma vida comum periférica, ele trabalha desde os 13 anos para sobreviver. Seu primeiro emprego, inclusive, foi como office boy na Praça da Sé. Hoje, ele é autor de 20 livros no Brasil. Já fez diversas palestras, com destaque para o TEDx Pinheiros, é idealizador e apresentador do Sarau Suburbano e foi diretor dos filmes Profissão MC e Fui. Ele apresentou o quadro Busão Circular Periférico do programa Manos e Minas da TV Cultura e também apresentou o quadro SP Cultura no jornal SPTV primeira edição. O SampaCast de hoje recebe o escritor e cineasta Alessandro Buzo. Quis o destino que, justamente por tantos anos, mais de 2 décadas pegando trem, eu escrevesse um texto sobre os trens que, com o passar do tempo, as pessoas que pegavam o trem comigo, que chegaram a ler esse texto, começaram a falar: por que você não escreve um livro do trem? E foi assim que eu me tornei escritor. Existiam pouquíssimos periféricos publicados no ano de 2000. Hoje existe um exército de manos e minas. Ser motoboy, office boy na Praça da Sé, me fez conhecer muito o centro de São Paulo e a cidade num geral. Primeiro que eu não me tornaria um escritor se eu não fosse um leitor, né? E eu era leitor porque a minha mãe comprava gibis da Turma da Mônica, comprava os primeiros livros, Menino Maluquinho do Ziraldo, etc. E eles gravaram uma entrevista comigo na plataforma do trem, na estação do Brás. E aí essa matéria foi um sucesso, assim, todo mundo viu. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Suelen Gonçalves e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Sejam bem-vindos a mais um SampaCast. Obrigada por estarem aqui, obrigada também, Buzo. Bem-vindo. Obrigado eu pelo convite, satisfação estar aqui. Eu quero saber logo de cara como foi nascer e crescer no Itaim. Como foi sua infância? Minha infância foi uma infância comum de periférico daquela época, né? Porque hoje, assim como qualquer lugar, a periferia tem suas tecnologias, né? Celular e tudo mais. Na minha época não existia nada disso. Então era uma infância bem rua mesmo, né? Eu cresci numa rua que por muitos anos da minha infância era de esgoto a céu aberto, uma rua de barro. E a gente jogava bola, jogava bolinha de gude, esconde-esconde. Então as brincadeiras eram brincadeiras mais assim, como eu posso dizer, na rua mesmo. Os amigos reunidos, sempre aprontando alguma coisa, jogando bola. Diferente de hoje, né? Que a tecnologia meio que tomou um pouco do espaço dessas brincadeiras. Mas foi muito bom crescer no Itaim. Na época era um bairro considerado muito perigoso, até mais do que é hoje, né? Como toda periferia, as pessoas tratam como lugar perigoso, mas na minha época, assim, realmente tinha essa teimosidade e tal. Mas como eu cresci lá, pra mim era o melhor lugar do mundo. Então eu sempre fiquei muito à vontade, sempre me dei muito bem em morar lá. Eu queria saber agora como a sua vivência como um menino periférico moldou a sua trajetória para hoje profissionalmente falar sobre isso também. Com certeza. Eu acho que sem ter vivido eu não conseguiria falar nos meus textos, nos meus livros, até nos eventos que eu realizo, né, ter essa temática periférica, se eu não tivesse vivenciado, né? Então, como eu cresci no Itaim nos anos 70, 80... a gente passou por muitas coisas, assim, de pessoas que ficaram pelo meio do caminho, sabe? Conheci pessoas que foram pro caminho errado. E eu sempre fui um cara ali, apesar de ter sido usuário de drogas por uma década, eu nunca deixei de ser trabalhador. Então eu tive o meu emprego desde os 13 anos de idade, de office boy. Nesse escritório eu me tornei auxiliar de escritório, depois auxiliar de departamento pessoal. Então eu sempre tive uma vida de trabalhador, uma vida de pegar o trem lotado de manhã e de tarde para ir e voltar de serviço. E aí quis o destino que, justamente por tantos anos, mais de 2 décadas pegando trem, eu escrevesse um texto sobre os trens que, com o passar do tempo, as pessoas que pegavam o trem comigo, que chegaram a ler esse texto, começaram a falar: por que você não escreve um livro do trem? E foi assim que eu me tornei escritor. Aceitei o desafio deles, comecei a escrever, naquela época sem a mínima noção de como publicar, porque não existia uma cena, existiam pouquíssimos periféricos publicados no ano de 2000. Hoje existe um exército de manos e minas, mas naquele tempo era pouquíssimos que já tinham conseguido publicar um livro, e eu fui um dos pioneiros também. Mas eu tive que descobrir tudo assim, passo a passo. Eu tive que correr atrás, tomar vários não, ir aprendendo como até pintar a possibilidade de lançar meu livro de uma forma independente. E aí
Um dia alguém falou, e o próximo livro? Eu nunca tinha imaginado que teria um próximo, mas teve 20. E quando a gente fala de uma realidade periférica, às vezes, para quem tá de fora, é muito descolado de uma realidade ligada à cultura, né? Sim, ainda mais naquele tempo. E eu queria saber justamente isso, como o seu trabalho, você começou a trabalhar aos 13, você foi office boy, como isso puxou um gancho para você trabalhar e trazer essa realidade para o seu trabalho com a cultura? Office boy é uma geração antes dos motoboy, né? A gente fazia o mesmo trabalho que os motoboy fazem hoje, só que a gente ia de condução. Então, assim, ser motoboy, office boy na Praça da Sé, me fez conhecer muito o centro de São Paulo e a cidade num geral. Não só a Zona Leste onde eu morava, conheci a Zona Sul, Zona Norte, Oeste, principalmente a Zona Sul, né? Que tinha muito trabalho para aquela região, Vila Olímpia, Brooklyn. Então, eu virei um cara que circulava pela cidade inteira. Então eu tinha, assim, uma noção de periférico, mas também me dava muito bem quando eu estava na região central. Então, eu sempre vivi São Paulo intensamente. Sempre amei São Paulo, gosto muito. E, assim, as coisas que eu vivi na minha infância foram moldando a forma de eu viver a vida, né? Assim, por ser um cara... Meu pai separou da minha mãe era dona de casa, passou a ser empregada doméstica. E aí, para ajudar ela, eu só era estudante, tive que arrumar meu primeiro emprego com 13 anos. Então, tudo isso, assim, faz você cair numa realidade que você talvez não queria, não era o que você imaginava para você, mas você se vê obrigado a cair dentro dela. E aí, a realidade era um trabalho no centro, quase 40 quilômetros de casa, e um trem lotado para ir e voltar. Só que o trem, ele não tem só o lado ruim de ser lotado. Ele tem o lado legal de ter as galeras, de ter os amigos. Então você acaba pegando no mesmo horário, no mesmo vagão, você vai encontrar as mesmas pessoas. Então tinha as turmas, as brincadeiras, o pessoal jogava baralho, o pessoal fazia uma festa, literalmente. Sexta-feira tinha samba. O trem, para quem não conhece, ainda é hoje, mas naquele tempo era muito mais, era literalmente uma festa, assim. Era um momento que o trabalhador... ele se desligava da obrigação de ser um funcionário e ter seus afazeres. No trem, tanto na ida, às vezes 7 horas da manhã já era uma loucura, como na volta, chegava a ser uma diversão, mesmo com a lotação, que era o lado ruim. Bom, eu quero falar um pouco de um dos livros que você publicou publicou 20. Um deles é baseado em fatos reais, sendo um divisor de águas ali na sua vida. Eu queria saber como surgiu a ideia do livro, se tem alguma coisa que vem da sua realidade. Então, primeiro que eu não me tornaria um escritor se eu não fosse um leitor, né? E eu era leitor porque a minha mãe comprava gibis da Turma da Mônica, comprava os primeiros livros, Menino Maluquinho do Ziraldo, etc. Foi minha mãe. Ela que trazia do serviço dela, ela tinha um sebo perto do serviço dela, sempre trazia alguma coisa. E como eu tinha esse hábito da leitura... Eu sempre gostei de escrever, assim, as minhas redações na escola eram sempre maiores do que a dos meus amigos, as professoras sempre davam uma elogiada, uma vez uma professora leu uma redação minha para a classe, então eu já tinha essa veia de escrever, mas nunca imaginei que eu seria um escritor. Aí com o passar do tempo, um amigo montou um sebo no Itaim Paulista, o Sebo Mutante, o João Nilson, e eu comecei a frequentar o sebo dele. Eu era um cara meio sem grana na época, às vezes ele oferecia um livro, eu falava que não tinha dinheiro, ele me emprestava. Assim eu conheci Capitães de Areia, Jorge Amado e tantos outros livros incríveis. E nesse lugar, ele começou a fazer um fanzine. Um fanzine é uma revistinha de colagens e xerocopiada que você distribui para as pessoas. E ele falou, não quer escrever uma coluna no fanzine? Aí eu comecei a escrever uma coluna no fanzine. Aí tinha um cara que ia lá levar um jornal de bairro, chamava Jornal Página 1. E ele também, vendo meus textos no fanzine, falou, você não quer escrever uma coluna no jornal? E aí eu comecei a escrever uma coluna no jornal. Eu também lia jornal impresso, né, naquele tempo, antes da internet. E eu gostava muito sempre gostei de esporte, gosto até hoje de futebol. E eu lia, às vezes, a Gazeta Esportiva, que era era o principal jornal de esporte antes de surgir o Lance. E aí tinha uma coluna na página 2 que era os leitores que mandavam cartas para ser publicado. E aí eu comecei a mandar umas cartas grandona e eles começaram a publicar. Aí saiu uma, saiu duas, saiu três. Uma vez eu escrevi um textão assim grande e saiu só eu na lateral inteira do coluna de leitores, saiu só um texto meu gigante. E aí... até aí eu achava bem legal, mas o dia que um usuário do trem falou, pô, eu li o que você escreveu na Gazeta Esportiva e achei da hora,
Aí caiu a ficha que realmente o jornal estava nas bancas e qualquer pessoa tinha acesso ao texto, né? Eu nunca imaginei que alguém ia comentar que tinha lido. Eu lia, mas eu não imaginava que alguém perto de mim fosse falar isso, e aí eu achei legal. E aí depois veio, com o amadurecimento, né, fanzine, jornal de bairro, escrever na Gazeta Esportiva, eu encontrei um panfleto da ouvidoria da CPTM com um e-mail. E o trem era muito ruim. Sabe, quando chovia, pingava água na luz, era muito cheio, as portas andavam abertas, enfim. Aí eu achei um panfleto com um e-mail da ouvidoria da CPTM. Só que naquele tempo ninguém tinha computador na quebrada ainda, não tinha chegado ainda. Aí meu primo trabalhava no escritório de advocacia na Avenida Paulista, eu peguei e falei pra ele, cria um e-mail pra mim. Ele falou, vou criar um e-mail pra você, né, manda esse texto. E aí ele criou o e-mail e a gente mandou esse texto pra algumas pessoas. Mandamos para a ouvidoria do CPTM, fomos ignorados. Aí mandamos para os jornais que eu li impresso, tinha lá na segunda página o endereço da redação, comecei a mandar para as redações de jornal, para quem sabe alguém fazer uma matéria. Também fui ignorado. Aí eu tirei cópia e dei para as pessoas pegar o trem comigo. Cerca de 50 cópias. E aí essas pessoas, com o passar do tempo, no dia seguinte eu não estava esperando que eles fossem comentar o texto, como ninguém tinha comentado até então, mas no dia seguinte eles estavam comentando o texto, se sentiram representados. E aí eles começaram a falar, por que você não escreve um livro do trem? Aí eu gostei do desafio, comecei a escrever num caderninho, à mão, eu lia pra minha esposa, falava, tá ficando legal, ela tá ficando legal e tal. Aí quando o livro ficou pronto, assim, a parte escrita, aí eu não sabia o que fazer com isso, né? Porque não tinha nenhuma referência, como eu te disse. Aí a primeira coisa eu sabia que eu tinha que digitar. Mas como eu não tinha computador, eu peguei um menino no meu trabalho que tinha um computador em casa. Ele falou, ficou sabendo do livro e tal. Saiu uma matéria no jornal e uma matéria na televisão, assim, de alguém que estava tentando publicar seu primeiro livro. Então teve essa sorte no meio do caminho. E aí esse amigo meu viu a matéria na televisão e falou, você quer que eu digite o livro pra você? Só não sei quanto tempo eu vou demorar. Ele demorou uns 4 meses e me devolveu um disquete e falou, seu livro tá aí. Aí quando eu tinha o livro digitado, eu imprimi algumas cópias e comecei a mandar para editoras. Pegava o endereço da editora no rodapé dos livros que eu tinha em casa, comecei a mandar para alguns lugares. E aí começou a chegar a resposta, assim, de editoras independentes que cobravam para lançar, e outras de editoras grandes falando que não estava no perfil editorial deles, dando um não, mas de uma forma assim, dando uma satisfação pelo menos. E aí eu descobri no meio do caminho que a única forma de lançar era independente. Só que eu trabalhava, eu casei em 98, meu filho nasceu em março de 2000 e eu lancei meu livro em dezembro de 2000. Eu tinha uma família e um filho a partir de março de 2000, um filho pequeno para criar. Então assim, eu não tinha grana. Então eu não tinha o dinheiro para fazer o livro. Eu sabia qual era o caminho de fazer independente, mas eu não tinha o dinheiro. Aí eu achei que o livro nunca ia sair. Simplesmente chegou uma hora e eu falei, o livro nunca vai ser uma realidade. Até um dia que uma pessoa me indicou que eles estavam querendo fazer uma matéria na Globo, por um acaso no SPTV, onde eu fui trabalhar depois, que era sobre pessoas que estavam tentando publicar o seu primeiro livro. E aí alguém me indicou. E eles gravaram uma entrevista comigo na plataforma do trem, na estação do Brás. E aí essa matéria foi um sucesso, assim, todo mundo viu. E aí todo lugar que eu ia, os caras falavam, e o livro? E eu falava que o livro não existia. Meu patrão viu também. Meu patrão viu e falou assim, esse negócio do livro aí e tal, vi a matéria. Eu peguei e falei, precisava de dinheiro para lançar, independente, mas eu não tenho, porque o que eu ganho só dá para sobreviver, pagar as contas. Ele falou, eu te dou 1/3 do que você precisa. Aí eu precisava de 3 mil na época, ele me dava 1.000. Aí eu falei, não tem os outros 2, nunca vou pegar o 1.000 dele e continuo não tendo nada. Só que aí eu comecei a oferecer o 1.000 dele de entrada e aí o resto eu pagaria depois que eu vendesse os livros, que eu começasse a vender. E foi assim que eu lancei o livro. Eu arrumei uma editora que já tinha me mandado uma proposta de lançar independente, ofereci o R$1.000 da empresa de entrada e aí peguei 500 exemplares do meu livro. E aí, literalmente, eu saí com o livro debaixo do braço, fiz um lançamento no Itaim Paulista, não sabia direito como era um lançamento de um livro, nunca tinha, eu acho que nem ido no lançamento de um livro, quanto mais feito. Aí eu fiz um lançamento lá do meu jeito, umas bebidas, um show de rap de uns grupos de amigo meu, e aí foi legal o lançamento e tal, e começou a circular o livro, né? Mesmo que de pouquinho em pouquinho, sempre que eu podia descobrir um evento, eu descobri o Sarau do Binho, o Sarau da Cooperifa, eu comecei a circular pela cidade aonde eu pudesse falar do meu livro. Sim. E aí o livro foi indo assim, outras pessoas começaram a falar
por que você não escreve o segundo livro? E na realidade, assim, quando eu vendia 1, 2 livros, era bom, porque na realidade eu pegava um dinheiro num dia que eu tava sem dinheiro, fora do meu dia de pagamento. Então, assim, eu comecei a gostar também desse fato de vender. E eu sempre fui vendedor, né? Então eu vendi o livro. E aí foi isso, assim, foi assim que eu virei escritor. Aí veio esse negócio de quando você vai lançar o seu segundo livro, e foi aí que eu comecei a escrever um segundo livro, que era uma história fictícia, mas as histórias eu tinha visto acontecer ou comigo ou com algum amigo meu, e eu transformei elas, eu misturei histórias de um de outro em um personagem que não existia. E aí eu fiz um livro fictício, mas que poderia ser realidade, que chama Suburbano Convicto, Cotidiano do Itaim Paulista, um romance. E aí daí em diante, aí eu reescrevi o livro do trem, porque tínhamos passado 5 anos. Aí depois, o 4º livro, eu me propus o desafio de fazer um romance, porque os outros livros eu tinha falado de coisas que eu tinha visto acontecer. E aí eu escrevi o Guerreira, que era um romance, e aí por aí foi, hoje são 20 livros. Nesse seu início aí de trajetória, que, como você está falando, não foi fácil até você encontrar alguém na cena que topasse, né, publicar. Sim. Você sente que essa resistência foi por conta da temática das suas obras? Um pouco, sim. Não era muito comum alguém escrever sobre a periferia, né? Geralmente alguém de fora escrevia sobre o tema. Alguém numa faculdade, fazia uma tese, fazia alguma coisa falando sobre... Exatamente, falando sobre o assunto. Agora, o próprio periférico falar dele mesmo não era tão comum como é hoje. E aí, quando eu lancei, assim, quando eu escrevi o livro e quando eu comecei a circular meus textos e tal, aí depois eu virei... Aquele tempo estava no auge dos sites, né? Então, depois que eu lancei o livro, eu fui convidado para ser colunista de alguns sites. Mas eu acho, assim, que teve uma resistência, porque eles não estavam acostumados que o próprio periférico falasse de si próprio. Agora eu quero falar sobre especificamente 2 outros trabalhos seus, que são A Vida do Suburbano e Favela Toma Conta 1, 2, 3. Justamente nessa temática ainda da periferia. O que te move a continuar falando da periferia? A gente vê aí, como você mesmo falou no início, uma mudança, né, do contexto, desde quando você começou a escrever sobre até como ela é hoje. O que te move a continuar escrevendo sobre? Então, hoje com meus 20 livros, eu tenho até alguns textos que fogem diretamente de ser um texto sobre periferia. Né? Porque já passou muito tempo, já escrevi muita coisa, então eu posso fugir disso hoje, se eu quiser. Mas eu continuo escrevendo sobre o tema porque eu acho que é da onde eu vim, é como eu me tornei escritor, né? Então, assim, o Favela Toma Conta, volume 1, 2 e 3, é a minha trajetória, que eu não tinha pretensão de lançar em 3 volumes. Mas eu fui convidado pela Heloísa Buarque de Holanda para lançar em 2007 a minha trajetória. Eu fiz uma palestra com ela no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. E aí ela ouviu a minha história, ela acabou a palestra, ela falou: escreve sua história que eu publico. Todos os livros que eu tinha lançado antes disso, eu tinha pagado. E agora alguém falou que era só eu escrever que ela publicava. Então, pra mim, foi uma maravilha. Aí eu escrevi minha trajetória em 2007. Coloquei o nome de Favela Toma Conta e ela publicou, pela Aeroplano Editora. Na realidade, 2007, eu tinha 7 anos de carreira. Eu contei mais o antes, né? Minha vida, o tempo que eu fui usuário de droga, como que o hip hop, o meu casamento me afastou das drogas, como que eu, né, tomei outro rumo na minha vida e como que eu me tornei escritor. E basicamente os meus primeiros 4, 5 livros estavam dentro desse 2007 aí. Só que depois de 2007, muitas coisas aconteceram, continuaram acontecendo. Eu fui diretor de um filme em 2009, eu gravei em 2009, lancei em 2010, eu fui trabalhar na televisão 2008 a 2011 na TV Cultura, 2011 a 2014 na Globo. Então, assim, eu achava que a história não tinha sido contada, né? Faltava contar muita coisa quando eu lancei o livro em 2007. Aí veio o Favela Toma Conta 2 em 2014. E aí, depois de 2014, assim, é isso, assim, eu sempre estou realizando alguma coisa, então sempre tem uma novidade. Então, em 2020, eu lancei um 3º volume, que era a continuação da história, as coisas que eu fiz nesse período, de 2014 a 2020. Na realidade, o projeto agora é lançar um livro grande, juntar os 3 e atualizar até 2025. Esse é um projeto que não tem editora, não tem dinheiro para ser feito no momento, mas existe o projeto, assim, na melhor hora,
creio que no primeiro semestre de 2026 eu vou lançar uma edição com toda a minha história num livro maior, em um volume só. Perfeito. Bom, eu queria saber agora como você enxerga o papel da literatura marginal dentro da cultura mesmo. Eu acho importantíssimo porque a gente rompeu várias barreiras, né? Antigamente era difícil ter um cara da periferia numa Bienal do Livro, num Fórum Social Mundial, etc. E aí, com a literatura marginal, a gente alcançou esses lugares. Hoje, eu tomo um pouco cuidado de não usar toda hora o nome literatura marginal, literatura periférica, porque assim, eu tenho 20 livros publicados, eu sou um escritor da literatura brasileira. Se eu me limitar a ser um escritor da literatura marginal, eu vou ter que esperar uma Bienal do Livro, ter uma mesa sobre literatura marginal para me ser convidado. Então, assim, eu não bato mais nessa tecla de ser um escritor marginal, porque com 20 livros publicados eu sou um escritor da literatura brasileira. E sendo um escritor da literatura brasileira, eu posso ir em qualquer evento literário. Eu não preciso esperar ter uma mesa sobre literatura da periferia. Então, assim, eu parei de bater nessa tecla, mas não tenho problema nenhum com os nomes, nem periférica, nem marginal. O marginal, né, vem da margem da sociedade, né? É uma literatura feita nas bordas aí, nas quebradas. E periférica, alguns autores não se sentiam muito à vontade de usar o termo literatura marginal e algumas pessoas começaram a usar literatura periférica. Teve também uma revista da Caros Amigos, uma edição especial, que teve 3 volumes, que era Caros Amigos, Literatura Marginal. Então isso popularizou o nome Literatura Marginal também. Eu participei do volume 1 e depois participei do volume 3. Com um texto que depois virou peça de teatro, um monte de coisa aconteceu com esse texto. Então, para além das 20 obras só suas, você ainda tem participações várias certeza. Por aí. Muitas, assim. Participar de livro dos outros, escrever prefácio, orelha, tem vários. Participar de algum livro especificamente como convidado, coautor também. Enfim, tem vários. E eu sou organizador de 2 coletâneas literárias. Uma é Pelas Periferias do Brasil, que sempre traz autores de vários estados, geralmente cerca de 7 a 9 estados em cada livro. Agora a gente está tentando preparar um para 2026 com todos os estados do Brasil, predominantemente mulheres, a maioria, 90%. E assim, eu tenho essa coletânea Pelas Periferias do Brasil e uma coletânea dos poetas do meu sarau, que é Poetas do Sarau Suburbano, o nome do livro. Então, além dos meus 20 livros, eu tenho outros 15 que eu organizei e sou coautor. Também tem um textinho meu lá e eu que organizei, convidei os autores. Eu queria voltar um pouco na sua história antes de partir aqui para uma próxima parte da sua vida, para além de escritor, que é a parte que você falou que você passou esse período como dependente químico. E eu queria saber como a cultura, como a escrita vem de encontro com esse momento da sua vida e se isso foi uma parte necessária para te salvar, para te levar para um outro caminho. Com certeza foi. Assim, eu trabalhava na Praça da Sé e sempre eu saía do serviço e pegava o metrô lotadíssimo, né? E depois que eu descia do metrô no Brás, eu pegava o trem lotadíssimo. Aí chegou uma época que eu comecei a falar, poxa, eu podia ficar aqui e tomar uma cervejinha aqui na padaria, que era do lado do meu trabalho. Eu podia ficar aqui uma hora pelo menos, das 18 às 19 horas, e aí eu pegava o trem um pouquinho mais vazio. E aí eu comecei a ficar lá. Só que aí conheci um monte de gente que fazia a mesma coisa, que sempre ficava lá tomando uma cerveja após o expediente. Pessoas que trabalhavam por conta, pessoas que eram empregados que nem eu. E aí, entre essas pessoas, um dia um cara... Eu percebi que ele tinha ido na sala dele, ele consertava a máquina de escrever, calcular, aquelas máquinas antigas. Ele tinha uma sala para consertar esse tipo de máquina. E aí eu percebi que ele tinha ido usar droga, né? Eu não era bobo, eu era da quebrada. Eu não usava droga. Eu não fumava nem maconha, assim, nunca tinha nem fumado. Até então, né? Então já com uma idade de 16, 17 anos. E aí eu vi que ele tinha ido usar, eu percebi que ele tinha ido usar, e aí eu peguei e falei, você foi fazer o quê? Ele pegou e falou, fui lá usar uma droga. E aí quando ele foi de novo, ele me chamou, né, mano? E aí é aquele tal negócio, né? É a hora do convite que você ou fala sim ou fala não, eu falei sim. E aí eu comecei a usar droga com ele e eu usei droga por uma década, assim, né? Só que eu nunca deixei de trabalhar. Tipo assim, eu não desandei nas drogas e parei de trabalhar, dei problema pra minha mãe, nada disso. Eu sustentava o meu vício. Talvez quem mais sofreu com o meu vício não sofreu assim de descobrir, quase que ela nem ficou sabendo. Alguém alguma vez caguetou, mas ela
Nunca chegou a ser um problema. Mas assim, eu poderia ter dado um conforto maior para minha mãe se eu não gastasse tanto dinheiro com droga. Talvez ela tenha sofrido nesse sentido, sabe? Não comprar uma pizza porque tinha gastado dinheiro. Então, assim, eu fiquei usando droga esse tempo, né? Por mais de uma década, mas eu era solteiro, trabalhava, sustentava meu vício, então também não achava que era um grande problema. Até que começou a me fazer mal, assim, por a quantidade de tempo, né? Os passar dos anos, eu comecei a me sentir mal, assim, eu usava droga e não queria encontrar com ninguém, não queria ficar conversando com ninguém, desviava das pessoas, evitava as pessoas, e aí isso começou a me incomodar. E aí eu comecei a pensar que eu precisava largar esse vício, né? E aí, nesse momento, foi quando eu comecei a namorar hoje minha esposa, né? A gente é casado há 27 anos. Eu comecei a namorar a Marilda e foi quando eu conheci o hip hop. No mesmo tempo, assim, sabe? Eu comecei a ouvir hip hop, eu comecei a namorar, virou um noivado. E aí, eu decidi que, quando eu fiquei noivo, eu decidi que ou eu continuava meu noivado ou eu continuava usando drogas. As duas coisas não daria pra conciliar. E aí, eu preferi o noivado e aí eu fiz um novo esforço de tentar largar as drogas e consegui, porque eu já tinha tentado outras vezes e não tinha conseguido. Mas aí com esse propósito, né, com esse objetivo, né, de ser noivo, de quem sabe casar, e também com o hip hop, que estava me dando informações, né, estava me dando autoestima, eu consegui largar as drogas. E aí, quando eu casei, eu já não usava mais drogas. Alessandro, a gente ainda vai falar muito sobre sarau suburbano, Manos e Minas, muita coisa que você já fez. Bacana. Mas eu vou te pedir licença pra gente partir pro intervalo, tá bom? A gente Legal. segue depois. Ok. A gente ainda tem muito pra falar sobre carreira, planos, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Então, o SampaCast volta já já. E eu achava um absurdo o livro circular no país inteiro, assim, em outros estados até, e não ter no meu bairro. Todo office boy que se preza matava o trampo pra ir no fliperama. Eu matava o trampo e ia no cinema. E aí o meu patrão, como ele gostava do que eu fazia, ele tinha descoberto que eu era escritor, porque um dia eu saí meia página no Estadão e ele era assinante. Quando eu contei pros meus amigos de trabalho que eu ia sair do emprego pra trabalhar com cultura, os caras só faltou me bater, meu. O cara falou, você é um cara irresponsável, você tem um filho pra criar, como que você vai viver de cultura, mano? Você acorda, daqui 3 meses você tá aqui procurando emprego de volta. Você mostraria a periferia com a mesma desenvoltura que você mostra na TV Cultura aqui na Globo? Aí eu pensei, meu Deus, trabalhar na Globo. Aí eu falei, acho, com certeza sim. Qual programa, né? Eu pensei que era um programa de entretenimento, talvez durasse pouco tempo, aí eu ia sair da TV Cultura, que era garantido, pra ir pra uma aventura na Globo. Estamos de volta com o SampaCast, hoje com o escritor e cineasta Alessandro Buzo. Bom, a gente vai falar agora sobre o sarau suburbano, que você não apenas é apresentador, mas também idealizador. Eu queria saber como foi a concepção desse projeto. O sarau suburbano é um dos carros-chefe do meu trabalho hoje, né? É um dos meus trabalhos que mais tem contratação, né? Para ir para Casa de Cultura, para Sesc, enfim, ele circula, né? Além do seu evento fixo, mensal e tal, né, no Bexiga hoje, ele também circula quando a gente é contratado para fazer em outros lugares. O sarau começou porque a gente montou a Livraria Suburbano. Eu morava, né, estava no Itaim Paulista e não tinha lugar nenhum que vendia meus livros no bairro. E eu chegava a deixar em alguma papelaria que eu achava que tinha mais a ver com livro, né? E eu deixava 5 livros, 3 livros e eles colocavam lá no balcão para vender e tal. Quando eu passava 2 semanas depois para ver se vendeu, eles não sabiam nem onde estava o livro. Aí alguém já tinha posto debaixo do balcão. Aí debaixo do balcão não ia vender, né? Então, assim, eu não tinha um lugar para me vender o meu livro no bairro onde eu morava. E eu vendia meu livro em vários outros lugares. Eu já era um pouco conhecido. Comecei a viajar para outros estados, primeiramente Rio de Janeiro. Conheci um pessoal do Rio de Janeiro, então comecei a ir com frequência para lá. Aí fui para Porto Alegre, fui para outros lugares. E eu achava um absurdo o livro circular no país inteiro, assim, em outros estados até, e não ter no meu bairro. E aí um dia eu vi uma garaginha que era um brechó, que tinha fechado o brechó e tava uma placa de aluga-se. Era uma garaginha de uma casa. E aí eu bati palma, perguntei quanto que era o aluguel, se a mulher alugava. Ela falou, o aluguel é tanto, é só você pagar 1 mês de aluguel e cai pra dentro. Não precisava de fiador nem nada. E aí ela pegou e falou assim, eu só não quero que se monte um bar.
não tinha dinheiro, eu tava desempregado nesse dia. Aí eu fui em casa, peguei dinheiro emprestado de um vizinho e fui lá e aluguei. Paguei o primeiro aluguel, peguei a chave e comecei a montar. A princípio, os livros que eu levei na primeira tiragem, no primeiro acervo da livraria, eram os meus livros, né, que eu tinha para vender, e os livros que eu tinha em duplicidade. Em alguns lugares eu tinha ganhado livro, tinha comprado. Os livros que eu tinha mais de um ou que estavam totalmente novos, eu pus lá para vender. E aí montei uma prateleirinha de livro. Eu era patrocinado por uma marca de roupa por um acaso de eu ter ido participar de um prêmio no Rio de Janeiro, e a partir desse prêmio eles começaram a me patrocinar. Eu tinha umas roupas novas que eu nunca tinha usado também, aí montei um cantinho de roupa e de livro. E aí surgiu a livraria. Nós ficamos lá no Itaim Paulista, nessa garaginha, por 3 anos, de 2007 a 2010. Só que era legal, só que não vendia. As pessoas iam na livraria para ficar batendo papo comigo. E aí a gente começou a fazer um evento que não era o Sarau Suburbano ainda. Era um encontro com o autor, chamava. Aí eu levei Marcelino Freire, levei Ferrez, levei Sérgio Vaz, levei Sacolinha. Levei um monte de escritor bom que eu conhecia do rolê no Itaim Paulista, que era uma coisa inédita, assim, né? Fora artistas renomados do rap que eu levava no evento Favela Toma Conta. O meu livro da minha trajetória chama Favela Toma Conta, que é o nome de um evento que eu organizava desde 2004. Então é muita coisa. Mas assim, a livraria, eu comecei a fazer um encontro com o autor, e nesse dia a gente tinha um único patrocinador, que era a produtora de vídeo onde eu fui trabalhar depois, que eles davam um valor simbólico, assim, era coisa de R$100. E aí o que a gente fazia com esses R$100? A gente comprava R$40 de salgadinho, mini coxinha, e comprava o resto de cerveja. Então as pessoas iam no evento e comiam e bebiam de graça. Aí lotava. Eu não sei se lotava pelo convidado, pelo evento, ou se o pessoal ia pra comer e beber. Mas enfim, acabava sempre sendo legal o evento. Mas não era o Sarau Suburbano ainda. Aí o que acontece? Com 3 anos, a livraria ia fechar. Porque não estava dando mais para bancar o prejuízo, nunca vendia o suficiente para pagar todas as despesas, mesmo o aluguel sendo baratinho. E aí um dia eu comecei a fazer um trabalho numa produtora de vídeo no Bexiga, na Bela Vista. E aí eu tava lá já assim, né, bastante envolvido na produtora, quando surgiu uma sala grande, meio andar do predinho, cada andar tinha 2 salas. Aí surgiu uma sala que vagou, o cara saiu. Aí o dono da produtora, ele conhecia meu trabalho, já tinha ido no Itaim Paulista, ele gostava, ele já tinha filmado Favela Toma Conta. Aí ele pegou e falou pra mim, eu peguei e falei pra ele, eu falei, Tony Nogueira, que fez depois o filme Profissão MC comigo. Falei, Tony, você não quer alugar essa sala pra mim? Se você fizer um aluguel um pouquinho mais maneiro e tal, eu montaria a livraria aqui. Porque um monte de gente da Zona Sul, da Zona Oeste, fala que vai ir na livraria, mas nunca vai, por ser longe. Eu acho que se a gente estivesse no centro, a gente teria mais resultado. Aí ele pegou e falou, ó, fez um aluguel assim, metade do preço do que era antes, né? Pro outro, ele fez metade do preço pra mim. E aí eu peguei, entrei. Só que a livraria era no 2º andar de um prédio. Como que você vai levar a pessoa no 2º andar de um prédio? Tive que começar a fazer evento para que as pessoas conhecessem a livraria, senão ninguém ia subir as escadas. Nem elevador tinha, era escadinha, que era só 3 andares o prédio. E aí, eu tentei fazer um encontro com o autor, no mesmo formato do Itaim e tal, mas aí não deu certo, o evento tinha a cara do Itaim. E aí surgiu a ideia de fazer o Sarau Suburbano, porque eu tava frequentando alguns saraus, Sarau do Bim, outros saraus, e aí as pessoas falavam, por que você não faz um sarau? Mas eu não queria fazer um sarau, eu gostava de ir no sarau dos outros, porque eu não tinha responsabilidade nenhuma, né? Mas aí, pra movimentar a livraria, comecei a achar legal a ideia de fazer um sarau. E aí surgiu o Sarau Suburbano semanal. Aí por muitos anos foi semanal, assim. Hoje não me vejo mais fazendo um sarau semanal, mas naquele tempo, toda semana era lotado. Tinha eventos que ficava gente na escada, não conseguia entrar na sala. Então, assim, tinha lógico, as edições mais vaziazinhas, dia de chuva, dia que não tinha nenhum convidado, mas às vezes eu levava uns famosos lá, Emicida, Rashid, e aí enchia e tal. E aí o Sarau Suburbano começou por isso, para movimentar a livraria. E aí depois virou um carro-chefe, assim, porque além dele ser necessário, né, ele continuou sendo necessário para movimentar a livraria, sim, ele também passou a ser contratado pela prefeitura, por Sesc, por outros lugares, e aí também começou a ser uma fonte de renda, né? Então, quando eu sou contratado, eu
convido os poetas que frequentam o meu sarau e pago cachê para eles ir comigo. E a gente faz sarau aí, sempre tá fazendo em algum lugar. Agora eu quero saber dessa não migração. Eu não vou dizer que você migrou, mas você acrescentou mais uma profissão aí para você. Para além dos livros, você agora começa a trabalhar com filmes, como você mencionou aí anteriormente, você fez o Profissão MC. Queria saber como foi essa junção de experiências e que você falasse também um pouquinho sobre a Profissão MC. Poxa, igual eu falei do livro, não dá para ser escritor se você não lê. Também não dá pra fazer um filme se você não gosta de cinema. Então, assim, eu sempre gostei de cinema. Quando eu era office boy, os office boy matavam o trampo. Ou eles matavam alguns trampos mesmo, não fazia e falava que foi, que não deu certo, ou eles faziam tudo rápido para ir jogar fliperama. Existiam várias casas de fliperama, que eram os joguinhos nas maquininhas e tal. E era uma febre. E todo office boy que se preza matava o trampo pra ir no fliperama. Eu matava o trampo e ia no cinema. E aí, assim, foi, né? O primeiro passo pra fazer um filme foi gostar de filme. E aí eu comecei a trabalhar nessa produtora, do Tony Nogueira, a produtora no prédio onde era a livraria. Eu comecei a trabalhar lá porque eu saí do meu último emprego de CLT. Eu vendi alimento na zona cerealista, assim, meus últimos anos, desde quando eu casei. Antes eu trabalhei em escritório, né? Office boy, auxiliar de escritório, auxiliar de departamento pessoal. Depois que eu saí do escritório, depois de 10 anos de idas e vindas, eu nunca mais arrumei um emprego numa contabilidade. Eu tentei, procurava e tal, mas nunca ninguém me contratou. Então eu não consegui um outro emprego no ramo de contabilidade. E aí eu trabalhei de várias coisas que eu não gostava. Carregar tecido no Brás, sabe? Os rolos de tecido, fazer coisas que eu não gostava. De ser de apontador numa obra do CDHU. Então, assim, eu comecei a trabalhar de coisas que eu só trabalhava para me sustentar. Não era porque eu curtia fazer. E quando eu arrumei um emprego de vender alimento, eu voltei a gostar do que eu fazia. Porque era legal. Eu trabalhava no telefone, eu ligava tinha as revistinhas dos jornais. A Folha de São Paulo, na sexta, vinha uma revista que tinha um monte de restaurante. Aí você pegava ali o telefone do restaurante, ligava, oferecia os produtos. Tem pão, os preços bons, azeite, arroz, feijão, óleo. E aí você mandava um fax na época, né? Não era nem e-mail. Mandava um fax com as ofertas e tal. E aí ele virava seu cliente. E esse cliente você fidelizava ele, ou seja, ele passava a comprar de você sempre. E aí eu virei um bom vendedor e tal. E aí eu voltei a ter prazer em fazer alguma coisa. Depois da contabilidade, a coisa que me deu prazer em fazer foi vender alimento. E eu trabalhava lá vendendo alimento, só que chegou uma hora que eu lancei o livro em 2000 e eu continuei trabalhando em vender alimento. Então eu corri atrás dos assuntos culturais e literários à noite e no final de semana. Só que a agenda começou a bater muito. Eu era chamado para dar uma entrevista, era durante o dia, eu tinha que pedir pro meu patrão para sair. Eu era chamado para um evento e eu tinha que sair mais cedo. E aí o meu patrão, como ele gostava do que eu fazia, ele tinha descoberto que eu era escritor, porque um dia eu saí meia página no Estadão e ele era assinante. Ele chegou, ele entrou assim, eram os vendedores assim, e ele numa salinha. Ele entrou e falou: Alessandro, vem aqui. Na hora que ele chegou de manhã, com o jornal debaixo do braço. Aí ele abriu o jornal lá, meia página eu lá, uma fotona. E ele falou: como assim? Você é ícone da literatura marginal? E eu não sabia disso. Eu falei: seu Pedro, ele chamava seu Pedro. Eu falei: seu Pedro, eu não comento aqui no trabalho sobre cultura, sobre os meus afazeres culturais, porque em outros empregos já deu problema. Se eu começo a comentar com os amigos ficam perguntando, e aí o senhor vai ver paralelamente eu falando muito desse assunto. Então aqui eu nunca falei, nem para eles, nem para os meus amigos do trabalho, nem para o senhor. Ele falou: a partir de agora, quando acontecer alguma coisa, você me conta. E aí, pá, ele foi bem receptivo e ele gostava, então ele me liberava para fazer as coisas. Só que os outros vendedores, que eram cerca de 12 vendedores, eles começaram a querer também ter o privilégio de sair mais cedo para fazer alguma coisa. E aí começaram: mas por que o Alessandro pode? Sabe? Aqueles filmes, quinta série. Meu patrão tentou falar: mas o cara vai para um propósito, né? Vai dar uma entrevista, vai fazer alguma coisa. Aí tal, ele chegou em mim e falou: Abuso, eu não tô... eu gosto de... Eu te libero numa boa porque eu gosto do que você faz, mas os outros estão querendo ter o mesmo direito e tá me complicando. Tenta dar uma segurada. Aí eu peguei e falei pra minha esposa, falei assim: eu vou sair do trabalho e vou trabalhar com qualquer coisa que tenha uma ligação cultural.
Aí minha mulher olhou pra mim e falou... Você precisa pagar as contas, você vai pra cultura. Mas será? Viver de cultura no Brasil? Ela falou, ó, vamos tentar, se não der certo, eu procuro um emprego de novo. Ela deu o aval. Tinha que dar, né? E o meu filho tinha 7 anos de idade, meu filho tinha nascido em 2000. Quando eu contei pros meus amigos de trabalho que eu ia sair do emprego pra trabalhar com cultura, os caras só faltou me bater, meu. O cara falou, você é um cara irresponsável, você tem um filho pra criar, como que você vai viver de cultura, mano? Você acorda, daqui 3 meses você tá aqui procurando emprego de volta. Aí eu saí do emprego, comecei a fazer os corre, eu tinha mais tempo, realmente começou a surgir mais coisa, porque eu tinha mais tempo, só que o dinheiro foi acabando. O dinheiro da rescisão, da indenização da última empresa. E aí chegou uma hora que já não tinha mais dinheiro. Eu falei, caramba, eu vou ter que ir lá pedir meu emprego de volta. Aqueles caras vão me encher o saco, né, meu? Vão falar pra caramba. E aí eu lembrei da produtora de vídeo, onde eu levava uns fanzines, onde eu sempre ia lá. Eu conheci num trabalho que eu fiz lá de decupagem de imagem e sempre ia lá. Ia lá pra serrar um café, pra ir no banheiro, pra tomar uma água. Passava por lá quando eu tava no centro. Aí eu fui lá e me ofereci pra trabalhar meio período, ganhando R$100 por semana e a condução. A condução já ia evitar de eu gastar o meu dinheiro para ir pro centro. Eu não tinha carro, nem dirigia naquela época. Eu tendo o valor da condução, já não ia gastar para circular. E R$100 por semana seria no fim de semana eu ter o dinheiro para comprar um frango, para fazer uma feira. Sabe, assim, eu não pagava aluguel, morava em cima da minha sogra, tinha construído uma casinha em cima da minha sogra. Então, assim, a grana, esse pouquinho dinheiro, era o que salvava. Prioridades, tinha uma finalidade. E aí eu comecei a trabalhar lá. Só que aí esse pessoal da produtora, eu fazia o Favela Tomar Conta, que eu te falei. Favela Tomar Conta começou a conseguir palco da SP Tours, aqueles palcos gigantes. Aí eu levava Taíde, Dexter, MV Bill, vários famosão foram no Favela Tomar Conta, Leci Brandão. Aí eu levava essas pessoas no Itaim Paulista, entre um CDHU e uma favela, eu fazia no meio. E aí a produtora falou, eu vou lá filmar. Eu coloquei um cartaz que o Taíde ia no evento. Aí o pessoal falou, vai lá filmar o seu Favela Tomar Conta, vamos editar e fazer um DVD. Uma VHS na época ainda. Aí eu falei, bacana, né? Só que eles foram achando que era um evento menor. Quando eles viram aquele universo, uma favela, um CDHU e um palcão no meio e 1000 pessoas de público, eles não acreditaram. Aí o Tony falou assim pra mim no dia. Ele falou, Buzo, você tem que transformar o seu potencial em dinheiro. Você não pode dialogar com 1000 pessoas aqui e ganhar R$100 por semana. Aí eu falei, beleza, onde que eu assino, né? Tô dentro. Aí ele falou, vamos pensar alguma coisa. E aí eles pensaram um programa de televisão de 30 minutos. Escreveram o projeto, né? Eles eram uma produtora, eles criavam projetos, escreveram o projeto, deu seu apresentador desse programa. E a gente mandou pra MTV, pra TV Cultura, pra alguns lugares. Quando o projeto bateu na TV Cultura, foi no exato momento em que o quadro Mano a Mano que o Rap Hood tinha no Metrópolis ia se tornar o programa Manos e Minas. E alguém mostrou pro Rap Hood e falou, tem esse cara aqui querendo fazer esse programa, a gente poderia transformar o programa dele num quadro de 5 minutos e ele entra no Manos e Minas, como um quadro do programa. O Rap Hood me conhecia, falou, o Buzo é da hora e tal. Pô, da hora, chama ele. E aí eu comecei a trabalhar na televisão. Só que a produtora foi contratada e eu ganhava um salário do que eles ganhavam da TV Cultura. O que eles me pagavam, o que eles me repassavam, era o que eu ganhava vendendo alimento. Então eu equiparei. Naquele momento eu equiparei, voltei a ganhar o mesmo patamar de salário, fazendo o que eu queria fazer. Aí beleza, ficamos 3 anos lá. Aí um dia me chamaram para uma reunião com a diretoria de jornalismo da Globo. Aí eu falei, beleza, né? Vou pedir um carro pra ver se eu tô com moral, né? Falei, não, é só mandar um carro me buscar que eu vou. Pegaram o endereço, mandaram um carro. Eu falei, tô valorizado. Aí cheguei lá, antes de eu entrar na reunião, o cara falou, você vai conversar com as 2 chefes de jornalismo da Globo. Aí eu entrei lá, 2 senhorinhas, mano, assim. Eu falei, é mesmo que essas mulheres chefonas? Aí elas, tudo bem, tudo bem. Chegou na minha mão um DVD de uns quadros seus na TV Cultura. Esse DVD eu tinha ido num evento que tinha um pessoal da Globo. Aí eu tinha levado uns 10 DVD no bolso, que bobo eu nunca fui, né? E eu, Márcio Canuto, quem eu conhecia na televisão, eu fui dando fazendo DVD. A propaganda. E aí chegou um DVD pra elas. Elas falou, você mostraria a periferia com a mesma desenvoltura que você mostra na TV Cultura aqui na Globo? Aí eu pensei, meu Deus, trabalhar na Globo. Aí eu falei, com certeza sim. Qual programa, né? Eu pensei que era um programa de entretenimento,
talvez durasse pouco tempo. Aí eu ia sair da TV Cultura, que era garantido, para ir para uma aventura na Globo. Eu achei legal o fato de imaginar ter um quadro na Globo, mas pensei que poderia ser uma coisa muito breve e que talvez eu ia trocar o certo pelo duvidoso. Aí eles falaram, não, é porque quem apresentava o SPTV era o Chico Pinheiro e a Mariana Godoy. A Mariana Godoy ia para a Globo News e o Chico Pinheiro ia para o Rio de Janeiro apresentar o Bom Dia Brasil. E o César Tralli ia assumir o SPTV. Eu entraria como especialista de cultura da periferia no programa novo, do SPTV novo do César Tralli. E aí eu conheci o Tralli, fiz alguns pilotos com ele para ver se eu tinha desenvoltura, porque depois do quadro exibido, a gente produzia, filmava, a Globo editava e exibia. Depois quando a gente começou a fazer os pilotos, aí a gente começou a exibir no piloto um quadro feito e eu entrava ao vivo com o Tralli ali simulando, né? Uhum. E aí eles gostaram e tal, e aí eu virei apresentador desse quadro do SBTV. Aí minha vida virou uma loucura, né? Assim, porque... Imagina, né, meu? Você passasse todo sábado na Globo. Você saía na rua, tinha gente querendo tirar foto. E eu sempre fui de boa, mano. Podia ser quem fosse, assim. De um morador de rua, quem fosse quisesse tirar uma foto comigo, eu caía dentro. Achava mó da hora, tudo. Mas aí chegou uma hora, assim, que... Foi quando eu comecei a tirar minha CNH, comecei a aprender a dirigir. Eu falei, pô, preciso comprar um carro pra me circular, porque realmente, estando todo sábado na Globo, era meio impossível você andar de ônibus todos os dias. Aí eu comecei a ficar mais conhecido. Antes, quem me conhecia era o mano da quebrada. Sim. Era o mano do hip hop. Era o mano da literatura marginal. Agora era a tiazinha, era o senhorzinho. Era geral que tava me reconhecendo na rua. Um dia eu tava num supermercado, na Casa Verde, e aí tinha uma senhora, ela tava empurrando o carrinho assim, e ela andava olhando pro lado, porque ela tinha uma corcunda. E eu não sabia se ela estava olhando para mim ou se ela estava olhando para o meu lado por causa da corcunda. Fiquei em dúvida. Quando eu começava o programa, eu falava assim, vamos supor que eu estava no Capão Redondo. Estamos aqui no Capão Redondo, vamos mostrar o projeto tal. Vem com nós que é nós que tá, né? Sempre eu falava esse nós que tá. No primeiro dia deu mó BO. Quando os caras viram que a abertura do quadro tinha um português errado, nós que tá, o cara entrou em choque. O cara falou, mano, como que você gravou a abertura? Eles não tinham percebido antes de já ir pro ar. Eu falei, como que você gravou a abertura falando português errado? Eu falei, mano, nós que tá na quebrada, é nós que tá, mano. Eu falei, fala lá com o pessoal da produção. Primeiro eles queriam trocar minha roupa porque tinha um nome de uma marca. Eu falei, fala com o pessoal lá da produção, da diretoria, né, da direção. Aí ligaram por causa da roupa. Ah, o cara tá com uma roupa assim. Aí ele falou, não mexe na roupa do buzo. Aí eu tava com a mão moral, tá ligado? Não mexe na roupa do buzo, não pode estar alguma coisa escrita e tal. Aí quando eles vieram falar esse lance de não poder, né? Eu peguei, fala lá. Eles, né? Aí eles falaram a mesma coisa. Pô, mano, o quadro do buzo ninguém mexe. Então, acabou indo pro ar, assim, de uma forma muito natural e virou um sucesso, assim. Fiquei 3 anos, foi o tempo que eles falaram que era o máximo, né? Foram 147 quadros exibidos. E é muito legal porque você foi contratado justamente pela realidade que você vive e a forma como você contava sobre a sua realidade. Então não fazia o menor sentido você se moldar de uma outra forma. Aí não seria eu, não seria o cara da quebrada. E uma coisa curiosa e engraçada é que na TV Cultura, a produtora, a DGT Filmes, do Tony Nogueira, que foi contratado e me pagava um salário. Só que a Globo foi o inverso. Eles me contrataram e eu precisava gravar com a minha produtora. Que eu falei, eu tenho uma produtora, né? Quem grava na TV Cultura? Minha produtora. Só que era a produtora deles, né? Aí eu fui contratado. No contrato, quem recebia o valor X era o valor X meu e o valor X para produzir. Ou seja, câmera, edição. Eu chamei eles, né? Não tinha outra equipe. Eu falei, pô, tal, vou pra Globo e tal, e eles pagam tanto pra vocês fazer o que vocês fazem na TV Cultura, só que... Aí, nossa, a gente tava nos rolês gravando, o Tony Nogueira falava, o Buzo era meu empregado, agora é meu patrão. Só que aí eu comecei a ganhar bem melhor. Assim, eu já não ganhava o que eu ganhava vendendo alimento, eu ganhava mais do que o dobro. Sim. Mais do que o dobro. Então, assim, pô, minha vida também começou a dar uma estabilizada, eu consegui comprar um carro. Aí, nesse período do SPTV, eu também comecei a fazer um evento mensal, fazer várias atividades mensal numa universidade, né? Não vem ao caso citar o nome, mas eu fiquei muito tempo fazendo esse quadro, sarau, gravação na rua, um quadro no YouTube para essa universidade. E aí, a universidade eu ganhava bem também. Eles também me pagavam bem. Então eu tinha o salário da Globo e da universidade.
E aí eu consegui comprar o terreno, construir minha casa. Então, assim, chegou um momento que a cultura me deu meu maior sonho de consumo, que era ter uma casa própria. Buzo, a gente está caminhando já para o nosso final do nosso bate-papo, mas chegou o momento de uma dinâmica que quem já assistiu ao SampaCast já está acostumado, que é o nosso ping-pong. Legal. Um joguinho de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Preparado? Bora. Qual o seu lugar favorito da cidade de São Paulo? Arredores do Allianz Parque. E se São Paulo fosse uma palavra, seria? Selva. No bom e no mau sentido. Aqui a gente está na Câmara Municipal, não é, de São Paulo, que é a casa das leis da cidade, enfim. Dizem que é a casa do povo. É a casa do povo. Eu queria que você definisse, então, política em uma palavra. É essencial. Política está em tudo. Qual o maior sonho para o futuro da cidade de São Paulo que você tem? Assim, que a cultura chegue em mais periferias, que os artistas periféricos sejam mais bem assistidos, mais contratados, porque se você leva um sarau para uma escola pública, se você leva um slam, se você leva uma atividade cultural e literária para uma escola, dá muitos frutos. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o Alessandro mais jovem, que conselho você daria? Não use drogas. Eu acho que não use drogas, assim, é uma parte da minha vida que eu não tenho vergonha, não me arrependo, assim, não tenho vergonha, né? Arrepender, eu me arrependo. Não tenho vergonha de ter vivido, faz parte da minha vida, mas se eu pudesse falar pro Alessandro mais jovem, antes dele começar a usar droga, eu falava pra ele não usar droga porque foi um tempo perdido. E um conselho pros jovens dessa geração? Não use droga também e leiam. Leiam livro, porque o livro... Ele pode parecer assim, quando você lê um livro obrigado, às vezes você lê um livro na escola, você tem 9 anos e tem que ler um clássico. Aí você vai pegar a trauma da literatura. Mas se você lê um livro que condiz com a sua idade e que o tema seja mais próximo da sua realidade, como os escritores da periferia são dos jovens da periferia, com certeza você vai pegar o gosto pela leitura. E a leitura é bom não só para você virar escritor. A leitura é bom para você procurar emprego. Você, a partir do momento que você lê mais, você também dialoga mais, você também fica com mais desenvoltura, você também... Então, assim, eu acho que o conselho para os jovens é não use drogas, com certeza, e leia. Leia bastante. Bom, se é que você tem algum tempo livre, porque você faz muita coisa, o que você faz? O que você gosta de fazer no tempo livre? Assim, no meu tempo livre, o que eu mais faço é ir ver jogo do Palmeiras, assim. Eu sou torcedor de arquibancada, né? Eu fiquei alguns anos sem ir pro estádio, assim, eu ia pro estádio desde a minha juventude. Aí chegou uma época quando eu casei, precisando construir uma casinha em cima da minha sogra e pouco dinheiro, muito trabalho, eu me afastei. E aí meu filho foi crescendo e virou palmeirense também, como eu. E aí com 9 anos de idade, em 2009, ele falou, quero ir no jogo. E aí eu voltei, levei ele num jogo e voltei a frequentar o estádio a partir desse dia. E hoje a gente vai em bastante jogos, a gente tem um vlog no YouTube, chama Os Porco é Louco, com K, Louco com K, que a gente filma o antes, o durante e o depois da partida ali, o pré-jogo e tal. Então, assim, o que mais me dá prazer é frequentar os jogos do meu time. Sou totalmente contra a violência nos estádios, acho que futebol é lazer. Mas é um lazer muito legal, assim. Não só seu time ganhar, mas você poder tirar um barato do amigo quando o time dele perde. Saber ouvir quando o seu time perde e eles vêm tirar um barato de você também. Futebol é muito legal, assim, é o meu maior passatempo. Eu gosto também de ir no cinema. É uma coisa que eu gosto muito, que às vezes eu vou mais, às vezes eu vou menos. Quando eu tô no Itaim, tem um cinema no bairro. Dentro de um hipermercado que é meio que um mini shopping, assim, tem algumas salas de cinema. Eram 3, agora são 5 salas. E aí, quando eu estou lá no bairro, por estar pertinho, o ingresso é mais barato que no shopping, eu acabo vendo mais filmes. Assim, no shopping e tal, eu já acho um pouco caro, mas eu gosto também. Agora, eu gostava muito, não frequento mais, assim, faz muito tempo, por não estar muito circulando no centro de São Paulo mais. Mas quando eu frequentava o centro de São Paulo, eu conheci todos os cinemas do centro, assim. Eu amava o Marabá, Gigante. O Cine Ipiranga 1 era grande também. O Cine Olido ainda não era um cinema público, era um cinema comercial. Então, assim, futebol e cinema é as coisas que eu mais gosto. Buzo, nós precisamos encerrar nossa conversa, mas eu quero te agradecer muito por essa leveza e por essa troca que a gente teve aqui. Obrigada. Muito obrigado a você. Foi um prazer estar aqui no SampaCast. Obrigada. SampaCast.
Gente, é isso. Esse foi o SampaCast de hoje e semana que vem tem mais. Então continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.